Seus filhos estão na fase da desobediência? Se esse for o seu caso, eu vou dar 4 dicas para amenizar as situações desses momentos de desordem, desobediência, de desafio que as crianças trazem pra gente. Então, a primeira coisa que eu acho importante na esfera da desobediência é, primeiro, conheça o seu filho. Isso porque quando a gente conhece as características do filho e um filho é completamente diferente do outro, a gente sabe como abordar, como tratar. É igual um adulto. Se você imaginar no seu trabalho, na sua empresa, você não fala com todo mundo da mesma forma, na mesma entonação. Tem umas pessoas que você tem que tratar com mais carinho, outras precisam de uma conversa mais direta. O filho não deixa de ser diferente, ele já vem com alguma característica que já vai se mostrando desde o nascimento, eu brinco. Então, assim, a Luíse tem uma característica, Vitório tem outra. Por exemplo, Luíse é uma característica muito dominante, ela sabe o que quer, ela quer mandar, ela detesta esse negócio de você começar a impor as coisas pra ela. Ela é muito decidida. O Vitório não, ele já é uma criança mais maleável, ele aceita mais fácil, até pela idade, ele vai mais, dificilmente ele fala não quero, não vou. Se tratando da Luíse, que é uma criança extremamente dominante, o que eu aprendi? Que eu não imponho, eu proponho. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, toda vez que eu preciso de alguma coisa dela, de uma ajuda dela, eu falo, Luíse, o que você acha da gente subir agora, a gente vai tomar um banho e aí depois a gente lê um livro. Aí ela fala, ai mamãe, hoje eu não quero ler o livro não, eu quero brincar na água. Eu falo, não, tudo bem. Por quê? Eu propus uma coisa que ela sabe que não é negociável, como banho, mas a brincadeira é. Então, ela dominou o que ela queria, ela se apossou daquilo, sem eu perder a rédea da situação que era ter o banho e criar um conflito enorme, uma briga e tudo mais. Um outro exemplo que eu dou, a Luísa tá com mania assim de escolher roupa. Ai, de repente quer escolher roupa. Eu passei uma vez, falei, olha filha, tem umas regras aqui em casa. Fantasia, a gente não passeia de fantasia. Roupa nova não é para poder ir pro parquinho, mas fora isso você pode escolher. E eu comecei a fazer o seguinte, eu coloco 2 opções de roupa na cama enquanto ela tá tomando banho. Ela fica super feliz porque ela escolheu, mas ela escolheu dentro do leque razoável para mim, do que eu precisava, se é para levar para o aniversário, se eu vou ficar em casa. E uma outra coisa super importante para essa criança que é super dominante, no caso da Luísa, é conversar. Toda vez que eu explico para ela o motivo do não, do que nós vamos fazer, como que vai ser, ela aceita com muito mais facilidade que só eu chegar e cortar o assunto, não, é para fazer isso, ponto, acabou. Então, eu consegui trazer ela para perto de mim sabendo como falar com ela. No caso do Vitório, que é uma criança mais maleável, quando eu preciso chamar atenção, a forma de chamar a atenção dele, não adianta eu ficar explicando, porque ele não vai absorver, ele tem só 2 anos e meio. Então eu falo de uma forma mais limpa, mais rasa e trago ele para perto, porque ele é mais dengoso, ele gosta de um aconchego, um cheiro, eu consigo obter o que eu quero e a desobediência vai diminuindo, porque você vai diminuindo esses níveis de estresse, esses momentos de pico de estresse que a criança pode ter. Então, assim, conheça o seu filho. Se você tem dificuldade de estabelecer essas características e entender como tratar cada uma delas, procura a pedagoga da escola ou uma psicóloga infantil que possa te ajudar numa sessão. Ela vai te falar como lidar melhor com essa criança, porque isso faz toda a diferença nesse momento, nessa guerra de estica-puxa, de obedecer, porque eles querem mandar, nós queremos mandar e normalmente nós perdemos porque eles têm muito mais resiliência de ficar lá naquela chatura do que a gente paciência para aguentar aquilo. Então, quando a gente conhece a criança, a gente consegue, na verdade, muito mais delas do que brigando. Uma segunda coisa que ajuda muito na questão de desobediência é combinado. O combinado não sai caro, é barato, com a criança também funciona assim. Então, vou dar um exemplo. Tudo aqui em casa é combinado. Então, Luísa, você quer comigo no supermercado? Quero. Olha, o combinado é o seguinte, mamãe vai fazer as compras e você vai comprar uma coisa, você pode escolher uma coisa que você quiser. Então ela já vai sabendo o que vai acontecer, onde que eu vou comprar, o que eu vou comprar. E ela entra no supermercado, minha gente, a primeira coisa que ela faz é pegar um item. Ou seja, é o primeiro que ela vê na frente. Às vezes até um suco que tá lá que ela nem toma. Aí ela vai andando, ela pega outro suco, pega um chocolate, pega um biscoito. Aí eu falo, olha, você tem que escolher um. Ah, mamãe, eu acho que eu prefiro isso. E ela vai fazendo essa concessão, escolhendo, e isso é o supermercado inteiro. A hora que eu chego na gôndola, que ela efetivamente escolhe o que ela quer. E eu nunca abro mão. É o combinado. Quando a gente fica preso naquele combinado, a criança obedece, ela tem a área dela de atuação, mas ao mesmo tempo ela não te explora no sentido de, ah, mamãe, só mais um, e aí você fala, ah, é baratinho, tudo bem. Então,
o que a gente tem visto aqui em casa é que toda vez que a gente combina qualquer coisa, funciona muito melhor, eles obedecem muito mais. Outro exemplo clássico que toda mãe fica apavorada de ir é em loja de brinquedo com criança. Então, como que eu costumo fazer? A criança é óbvio que vai querer coisas, mas você tem que dar uma contrapartida para ela. Como que eu faço aqui em casa? Principalmente quando eu tenho que comprar presente de aniversário. Olha, nós vamos no shopping comprar presente de aniversário e depois tomar sorvete. Mas o presente é pro amiguinho, não é para vocês, tudo bem? Não, mamãe, tudo bem. Eles entram, gente, eles me mostram todos os brinquedos. Eles me pedem N outros brinquedos e eu falo, filhos, não. O que a gente combinou é do coleguinha. Vocês querem ajudar a escolher o do coleguinha? Eu dou algumas opções, eles escolhem. E aí, se por um acaso, é raro, tá, gente? Mas se por um acaso acontece, e também acontece, de começar a querer birra, querer pedir, eu falo, ó, a gente combinou sorvete. Se vocês gastarem tempo com a birra, vocês vão perder o tempo de sorvete e a gente vai embora, porque já vai dar a hora de dormir ou a hora de ir embora, qualquer coisa do tipo. Vocês vão perder. Então, vocês vão perder tempo com a birra, aí eles meio que dão uma, né, se recompõem, porque eles não querem perder o sorvete. Então, aí depois de ter feito esse processo, eu vou pro sorvete. Nunca primeiro o sorvete e depois a coisa mais difícil de você transitar com a criança. Então, eu aprendi que esse balanço também funciona e que o combinado também funciona. E uma coisa que fica muito atenta, que eu vejo acontecer assim, às vezes a gente fala, não vou comprar presente porque a gente tem na cabeça um presente caro. Aí a criança vai lá e pega um presente de R$5, tá lá aquela gôndola ali, R$5. Fala, ah, custa só R$5, vou dar. Não façam isso, porque a criança não entende a questão de valor, ela entende que ela ganhou, que nesse combinado você cedeu. E aí depois, para você reestabelecer essa questão, vai demorar um pouco. Então assim, não é não, sim é sim, fiquem firmes na decisão de vocês. Terceira dica, saiba recuar mãe, pai, tia, avó, o que for. Por que eu falo saiba recuar? Tem momentos que a criança está desobediente porque ela está fora do eixo dela. Fora do eixo, o que eu quero dizer com isso? Ela está com fome, ela está com sono, ela está num ambiente que ela não conhece. Ela é criança, ela não consegue regular os seus sentimentos de forma a se acalmar e não dar uma birra, não desobedecer no momento que ela precisa chamar sua atenção para trazer para aquilo que ela precisa. Então tenha um pouco de paciência, recua. Se você entende que essa criança está num momento desse delicado, resolva esse problema. Ah, com fome, dê comida. Tá na hora de dormir, tá com sono, dá um jeito dessa criança dormir. Acolha essa criança com carinho, né? E resolva esse problema e releve. Se ela fizer uma feiurinha tentando chamar a sua atenção, finge que você não viu. Para você não fazer uma queda de braço desnecessária, porque naquele momento a sua criança não tem a mínima condição de obedecer nada. Ela está respondendo às vezes até ao fisiológico, que seria a fome. Então, saiba a hora de recuar. E a quarta e última dica contra a desobediência é saiba dizer os nãos para o seu filho. O que eu quero dizer com isso? Cada um, como eu falei lá no começo, cada um recebe de uma forma. Então, saiba a melhor forma de falar para o seu filho. Estrategicamente, é como se fosse uma negociação. Então, você imagina, o seu filho pede para comer um chocolate e você só libera chocolate no final de semana. Filho, eu sei que você quer muito chocolate, eu também quero muito chocolate, eu adoro chocolate, por mim eu comeria todo dia. Mas para a gente ter um equilíbrio, uma saúde, blá blá blá, tudo que você já tiver explicado para o seu filho, a gente só come no final de semana. Eu entendo o que você quer, mas vamos fazer o seguinte, sexta-feira, hora que a gente sair da escola, a gente passa e compra o chocolate. Você está falando não para o seu filho, mas de uma forma que como se você entendesse o problema dele, trazendo ele para perto, dando um aconchego, um acolhimento para esse não, e não falando, não, ponto, acabou. É diferente, você até meio que quebra a perna dessa criança, dela ficar brava, então dela desobedecer e tudo mais. Então eu entendo que quando a gente acolhe, quando a gente fala esse não de uma forma invertida, explicando primeiro e depois tendo não, aqui em casa o que eu vejo é que tende a ter menos feiurinhas, menos desobediência e tudo mais. Bom, essas são minhas 4 dicas que eu vejo como a desobediência infantil, de como eu tento tratar. É claro que nem todos os momentos a gente tem a psicologia, a gente tem a paciência, a gente tá naquele momento que a gente glorioso, que a gente consegue fazer isso, mas a gente tem que trabalhar, porque é como eu imagino, a gente trabalha todo dia para ser mãe, a gente se aprimora todo dia como ser humano para ser mãe, e quanto mais eu vejo que eu consigo exercer essas 4 diquinhas, que é uma coisa que eu faço muito aqui em casa,
mais fácil, mais leve, melhor as crianças ficam, melhor a dinâmica da casa fica. Espero que vocês tenham gostado, dê um like, compartilhe aqui esse vídeo, mandem dúvidas e até a próxima.